Olá pessoal, eu sou Gustavo Mendes, cofundador do Conecta, Cooperativismo e Inovação. Eu estou aqui em casa, em isolamento social, no dia 16 de abril, e queria contar para vocês um pouquinho a história do último evento que o Conecta realizou antes dessa pandemia. Foi um Meetup Cooperativas e Autogestão, foi bem interessante, a gente reuniu dois mundos que têm valores e filosofias muito parecidas, mas práticas muito diferentes. Então a gente aproveitou a vinda de alguns especialistas em autogestão, inclusive alguns internacionais, aqui para o Brasil, e reuniu numa roda de conversa com profissionais de cooperativas. Era interessante porque o pessoal da autogestão tinha muito interesse por cooperativismo, mas pouco conhecimento, e o outro grupo era o inverso, tinha muito interesse por autogestão, mas pouco conhecimento. A conversa foi bem rica, mas eu acho que o mais interessante de tudo é olhar para ela lá atrás, no dia 3 de março, com os olhos de hoje, de 16 de abril. Eu acho que debater a autogestão teve uma ressignificação depois dessa pandemia. Eu acho que a partir do momento em que um funcionário está em casa, cai um pouco aquela sensação de controle, né, que a gente tem quando ele está no mesmo espaço físico, que essa sensação muitas vezes de controle até é meio que uma ilusão. Então agora eu acho que um pouco na marra as empresas vão ter que olhar um pouquinho para a autonomia dos funcionários, começar a flertar um pouquinho mais com a autogestão, pode ser um caminho bem interessante. Nesse vídeo vocês vão aprender um pouquinho mais quais as conclusões que a gente chegou nesse Meetup. Uma das coisas que eu acho mais interessantes no cooperativismo é que, se você olhar para a raiz do contexto, ele foi o primeiro movimento da gente tentar trabalhar de uma forma que fosse autogerida, né? Então, agora eu sinto que as organizações modernas, elas estão chegando num ponto que talvez tenha sido um propósito que fundou o cooperativismo lá atrás. E trazendo isso de uma forma que seja sustentável, funcionável, né? Então, porque o cooperativismo, quando ele se formou, ainda foi feito com bases hierárquicas, né? E com uma grande questão estrutural concreta, de rigidez. E a autogestão vem para trazer uma flexibilidade. Então, quando eu vejo o casamento dessas duas iniciativas, eu vejo um poder muito grande de construção, que é o que a gente veio falar aqui hoje, porque a gente traz já uma ideia da gente trabalhar em conjunto, e a autogestão traz uma forma, né, da gente conseguir, então, dividir a máxima qualidade para ver esse trabalho que a gente fez em conjunto. Estruturas organizacionais autogeridas são estruturas organizacionais que não fazem uso da cadeia de comando. Então, quando você tira a cadeia de comando, você precisa colocar algo no lugar, né? O que a gente coloca normalmente são um conjunto de acordos que dão clareza sobre quem tem autoridade e o que se espera de cada pessoa. Então, a autogestão, hoje em dia, ela começa a ganhar força e se disseminar em organizações privadas, de todos os tamanhos e tipos, porque ela gera agilidade, responsividade e ela gera muito mais engajamento das pessoas. No cooperativismo, você já tem um engajamento, muitas vezes por conta dessa propriedade que já está distribuída. A questão que falta ainda é uma autoridade distribuída, na minha opinião, para que as pessoas possam tomar decisões com mais velocidade, as pessoas que estão próximas do problema, que entendem melhor do problema, poderem tomar essas decisões, mas tudo isso está muito bem estruturado, não um caos desorganizado, não algum tipo de anarquia, né? Então, é esse tipo de trabalho que eu acho que as cooperativas podem começar a se interessar, investigar e experimentar, né? A autogestão para mudar a maneira como elas se organizam. A holacracia é uma tecnologia social que ajuda nesse sentido, e tem outras tecnologias sociais que estão surgindo aí no Brasil e no mundo para dar conta, ajudar as organizações a fazerem essa transição. Não é simplesmente acabar com os cargos de gestão e achar que tudo vai funcionar maravilhosamente. É um processo que envolve muito aprendizado individual, organizacional e até uma mudança de cultura. Mas é totalmente viável a gente ver isso acontecer em organizações de todos os tipos e formatos e tamanhos. E é só uma questão mesmo de se interessar pelo assunto e investigar. Acho que total compatibilidade com os princípios do cooperativismo. A gestão democrática, ela pode dar um passo além e chegar na autogestão. Acho que é isso que é o futuro. After 5 years of working in the space, trying to understand how self-management is working, how cooperatives are working, how people self-motivate, and trying to bring all this together, working with people in the United States and throughout Europe
and now having an opportunity to come here to Sao Paulo, Brazil, and do the same thing here in Sao Paulo, but also we're going to go up to Chapada dos Veadeiros and do a workshop there. So this is a huge opportunity for us to have a different experience with a different culture, which is close to my culture, so that's a special opportunity for me to use what little bit of Portuguese I have, and just experience people that are closer to me. I feel much more comfortable here than I do in the United States in some ways, because it's closer to my personality. So thank you so much for creating this event and for making it happen for us, because it was a group effort, but you guys did a lot of work putting it together, so thank you very much. Yeah, I was really interested in the cooperative movement in Brazil out of the reason because I had the feeling like we are going the other way. So with Energy Circles, we actually started with the implementation of self-management, then went to people development and the people context part, discovering purpose actually individually as well as on organizational level, and then we ended up as a cooperative in the legal context. So we kind of like went the journey from like a private organization to cooperatives the other way around. So I was wondering how can cooperatives actually exist organized as a hierarchy, and today was really great to just hear like different kind of opinions about it, also in terms of very different perspectives, and everybody was really open and yeah, listening, and it was really nice to just like see different kind of opinions, because again that makes like the whole, and I found that really beautiful. So yeah, thank you, Sao Paulo.